Operação Zelotes. Procuradores apresentam uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula do PT e o filho dele. A denúncia de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Lula e o filho negam. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, e 2 empresários por crimes investigados na Operação Zelotes. A denúncia é resultado de investigações sobre a compra dos caças suecos Gripen para a FAB e sobre a aprovação de uma medida provisória que beneficiou montadoras. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também foram denunciados o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, e os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. Os procuradores afirmam que os crimes foram praticados entre 2013 e 2015, quando Lula não era mais presidente da República, e que ele usou sua influência para enriquecer a si e a familiares. Procuradores afirmam que Lula integrou um esquema que vendia a promessa de que ele poderia interferir, junto ao governo da então presidente Dilma Rousseff, para beneficiar as empresas MMC, Grupo Caoa e Saab, clientes da empresa Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia Limitada, a M&M. Em troca, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, donos da M&M, repassaram, segundo a denúncia, mais de 2,5 milhões de reais ao filho de Lula, através de um contrato de assessoria. Esse valor, de acordo com o Ministério Público, só não foi maior porque a Operação Zelotes foi deflagrada. Segundo a investigação, Luiz Cláudio copiou da internet os relatórios entregues à empresa M&M. A denúncia afirma que Lula recebeu dinheiro por intermédio do filho, tornando-o um milionário num intervalo de apenas 9 meses. Uma evolução patrimonial de 770%, sem explicação lícita. O relatório destaca que durante as investigações não foram encontrados indícios de que Dilma Rousseff soubesse do esquema criminoso. A Justiça Federal em Brasília ainda terá que decidir se abre ação penal contra Lula e o filho dele na Operação Zelotes. O caso está com o juiz Valisney Oliveira. Lula já é alvo de 3 ações penais, uma denúncia e 4 inquéritos em procedimentos no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Federal em Brasília e no Paraná. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que ainda não teve acesso à denúncia. A defesa afirmou ainda que nem o ex-presidente nem o filho dele participaram ou tiveram conhecimento de qualquer ato relacionado à compra dos aviões Gripen e que Luiz Cláudio recebeu da Marcondes e Maltoni remunerações por trabalhos efetivamente realizados. O Instituto Lula afirmou que a ação é mentirosa e ofensiva ao ex-presidente, à família dele e às empresas citadas, que não aponta nenhuma conduta criminosa do ex-presidente ou de qualquer autoridade citada, e não diz como teria sido a suposta influência na tramitação de medidas provisórias. A defesa de Cristina Maltoni e de Mauro Marcondes declarou que o interesse do Ministério Público Federal é atingir o ex-presidente Lula e que não há nada que diga que a compra das aeronaves tenha sido feita por meio de irregularidades. Nós não conseguimos contato com a Saab, não tivemos o retorno da Caoa, já a MMC não vai se manifestar. O ex-presidente Lula foi denunciado pelo Ministério Público na Operação Zelotes, que investiga um grande esquema de sonegação de impostos e compra e venda de medidas provisórias. Os documentos que servem de base para a denúncia do Ministério Público Federal são da Operação Zelotes e também da Lava Jato e tratam da compra dos caças suecos Gripen para a FAB e de uma medida provisória que beneficiou montadoras de carros com incentivos fiscais. De acordo com o Ministério Público Federal, Lula, depois de deixar a presidência da República, fazia parte do esquema que vendia a promessa de que ele poderia influenciar junto à então presidente Dilma Rousseff para beneficiar as empresas MMC e Grupo Caoa, montadoras de veículos, e a Saab, fabricante dos caças. As 3 empresas eram clientes da Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia Limitada, a M&M. Em troca, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, donos da M&M, repassaram, segundo a denúncia, mais de 2,5 milhões de reais ao filho de Lula, Luiz Cláudio. De acordo com o Ministério Público, o projeto de um dos serviços que teria sido prestado pela empresa do filho do ex-presidente Lula foi copiado da internet. A contratação, segundo a investigação, era forma de lavar dinheiro. Os procuradores afirmam que Lula usou sua influência para enriquecimento dele e de familiares e que recebeu dinheiro por intermédio do filho Luiz Cláudio, tornando-o um milionário
num intervalo de apenas 9 meses, de junho de 2014 a março de 2015, com uma evolução patrimonial de 770%, sem explicação lícita. O ex-presidente Lula foi denunciado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Luiz Cláudio Lula da Silva por lavagem de dinheiro e organização criminosa. E os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni foram denunciados por tráfico de influência, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas. Os crimes ocorreram de 2013 a 2015, de acordo com o Ministério Público. Mas a investigação não encontrou indícios de que a ex-presidente Dilma Rousseff soubesse do esquema. A Justiça Federal ainda tem que decidir se aceita a denúncia e abre ação penal. Lula já é alvo de 3 ações, uma denúncia e 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Federal em Brasília e no Paraná. A defesa do ex-presidente Lula disse que não teve acesso à denúncia e afirmou ainda que nem o presidente nem o filho dele participaram ou tiveram conhecimento de qualquer ato relacionado à compra dos aviões Gripen e que Luiz Cláudio recebeu da Marcondes e Maltoni remuneração por trabalhos efetivamente realizados. O Instituto Lula afirmou que a ação é mentirosa e ofensiva ao ex-presidente, à família dele e às empresas citadas, que não aponta nenhuma conduta criminosa do ex-presidente ou de qualquer autoridade citada, e não diz como teria sido a suposta influência na tramitação de medidas provisórias. A defesa de Cristina Maltoni e de Mauro Marcondes declarou que o interesse do Ministério Público é atingir o ex-presidente Lula e que não há nada que diga que a compra das aeronaves tenha sido feita por meio de irregularidades. A SAAB afirma que coopera com autoridades investigativas para garantir um negócio honesto e correto e ressalta que não há denúncias contra a empresa ou qualquer de seus colaboradores. Nós não conseguimos contato com a CAOA e a MMC não vai se manifestar. Quando os fatos alvos da denúncia ocorreram, Lula não era mais presidente. Porém, evidentemente, tinha pesada influência no governo Dilma. Lenta, mas inexoravelmente, o cerco a Lula vai se fechando. Hoje, o ex-presidente Lula deu uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Dávila, da Globo News. Ele falou sobre o momento da crise política, falou sobre a relação dele com a presidente Dilma, sobre ajuste fiscal e sobre as tais pressões que ele estaria fazendo para a substituição do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Lula também comentou as denúncias de corrupção na Petrobras e as investigações da Operação Zelotes em uma das empresas de um filho dele. E meu filho sabe o seguinte, sabe? Ele tem que provar que ele fez a coisa certa. Ele tem que provar. Tá? E é importante que seja para ele provar mesmo, porque se não provar, ele está subordinado à mesma Constituição que eu estou. Às mesmas leis que eu estou. É chato, mas é bom. É bom. O que eu acho, às vezes, grave é que eu leio todo santo dia artigo, vejo um monte de coisa, é que o mesmo critério adotado comigo não é adotado com os outros. E eu não sou daqueles que fico torcendo para que faça com os outros o que fazem comigo, não. Sabe? Eu fico, na verdade, eu tenho que provar, sabe, que não tenho culpa. Esse é o meu lema. Eu vejo todo dia na imprensa, porque o objetivo é pegar o Lula, o objetivo é pegar o Lula. Querido Roberto, eu vou contar uma coisa para você. Eu só tenho um valor na minha vida. Não tenho 2. É vergonha na cara aprendido de uma mãe analfabeta. Eu duvido que tenha nesse país um empresário que esteja no Lava Jato ou que não esteja no Lava Jato, que goste de mim ou que não goste de mim, que mora no Rio ou que mora onde quiser, que diga que um dia conversou qualquer coisa comigo que não fosse coisa possível de ser concretizada em qualquer lugar do mundo. Ficou curioso para ouvir o resto da entrevista, a entrevista toda? Espera só um pouquinho, é daqui a pouco, às 7h30, assim que acabar a edição das 6. Oi, tudo bem? Eu sou Cláudio Dantas, você está no Momento Antagonista. A gente ia encerrar a semana triste, né? Abalado ainda com aquela lamentável decisão do Supremo em relação ao Renan. A gente achou até que a semana já tinha acabado. Mas eis que surge aí
a denúncia do Ministério Público Federal aqui no Distrito Federal. Parabéns aos procuradores, né, esses moleques, como o Lula gosta de dizer, bravos moleques, porque denunciaram Lula, mais uma vez, tráfico de influência, e ainda colocaram ele junto com seu filho, Luiz Cláudio Luleco da Silva. Olha, é um escândalo atrás do outro, mas esse supera, porque esse é um escândalo internacional. Eles conseguiram fraudar, gente, uma licitação, uma concorrência internacional para a compra de caças para a Força Aérea Brasileira. Eu acompanhei essa história, eu cobri muito tempo a área militar, então eu acompanhei essa história desde lá de trás. Primeiro o Fernando Henrique lançou a concorrência, depois foi suspensa, o Lula retomou, passou aí o governo inteiro dele tentando resolver e não conseguiu. Por que não conseguia resolver? Suspendeu, a Dilma retomou, só foi conseguir resolver isso com a Dilma. E também na base da propina. Agora a gente sabe que não resolveu porque provavelmente existia um impasse clássico entre a decisão técnica, olha, o melhor avião é esse, só que esse fabricante aqui do melhor avião não paga propina. É o que aconteceu. O melhor caça, todo mundo sabia, era o F-18 dos americanos, provado em combate, usado em tudo quanto é guerra, tudo novinho, beleza, pronta entrega. Ah não, mas a gente queria os franceses, que eram mais tecnológicos, etc. Um avião que custava, sei lá, 3 vezes mais, um avião muito mais caro, um avião que a gente não ia ter nem dinheiro para botar combustível. Aí deu aquele azar, o Lula deu azar, acabou aí linguarudo, acabou falando demais, e disse que o vencedor ia ser o Rafale. Ele disse isso inclusive numa visita do Sarkozy aqui, Sarkozy que também está respondendo por seus crimes lá na França. Aí deu aquele constrangimento internacional, cancelaram o projeto, foi retomado na Dilma e viu que não ia dar para fazer do mesmo jeito, mudou o governo, etc. e tal. Aprovaram aí os suecos. Aí a gente entendeu assim, tudo bem, o sueco não é a melhor decisão técnica, mas é mais barato, e etc. e tal. Daqui a pouco a gente vê que o contrato depois firmado ficou mais caro, toda hora aumentou 1 bilhão daqui, não sei quantos milhões dali. Um projeto que efetivamente, a versão que a gente comprou não estava ainda operacional, de verdade, estava em teste. Então falaram assim, não, mas aí o Brasil ajuda, ele vai receber tecnologia, vai desenvolver junto. Gente, enfiou esse negócio de transferência de tecnologia, esqueçam, é rolo. É rolo porque país que desenvolveu tecnologia, tem aquilo dominado, só se for tecnologia ultrapassada, ele só vai transferir se for ultrapassado, gente. Não tem, é uma questão de mercado. Mas a gente entrou nessa. Agora se sabe por quê. A Saab contratou o escritório de lobby do Mauro Marcondes, da mulher. Mauro Marcondes conhece o Lula desde lá da época da Volkswagen, das greves do ABC. Mauro Marcondes, que inclusive já fazia lobby para compra de MP, beneficiando aí as montadoras, Caoa, Mitsubishi, a própria Saab, que também é fabricante de caminhão, de veículos e tal. Eles resolveram fazer um pacote ali, um combinado, e conseguiram também pedir ao Lula, interceder ali junto ao Lula, falar assim, Lula, escolhe aqui os suecos, vai ser melhor. E aí a gente paga uma propina aqui para você através da empresa do seu filho. E foi o que fizeram, 2,5 milhões, iam pagar 4. O dinheiro caiu na conta da empresa de marketing de Luleco. O Luleco não soube explicar como, inventou lá da internet, pegou no Wikipedia lá uma coisa, escreveu um relatório lá com copia e cola. Gente, é um negócio assim, olha, se a gente fosse escrever um livro ou fazer um filme, igual a PF está fazendo, ninguém ia acreditar nisso. Ia falar assim, mas que coisa mais fora da realidade, não tem verossimilhança, isso aí não é impossível isso acontecer. Imagina se o cara vai tentar, para a Polícia Federal, justificar um serviço que ele não prestou, copiando e colando do Wikipedia. Pois é, mas fez. O filho do Lula fez isso. Uma concorrência internacional, gente. A gente está falando de uma concorrência internacional.
Olha, se os americanos quiserem gritar, pode gritar. Até os franceses quiserem gritar, pode gritar. Eles fraudaram uma concorrência internacional de bilhões. E quando eu digo para vocês, tem rolo também na compra dos submarinos franceses, pode escrever, tem rolo. E a delação da Odebrecht não vai existir se não tiver a área de defesa entregue no pacote. Pode escrever. Assim como teve rolo também a compra dos helicópteros, né? Que tinha o seu Viana no conselho da Elibras. Olha, tá tudo escancarado, gente. Tá tudo escancarado. Só não vê quem não quer. E vou falar para vocês, essa história aí do Lula, das compras das MPs, não sei o quê, cada hora surge uma nova. A gente deu agora no site, não sei se vocês viram, o negócio da guerra fiscal, né? Envolvendo o Guido Mantega, Delcídio. Ontem a gente deu compra de MP lá, envolvendo o Rodrigo Maia. Esses caras, eles violaram tudo. Eles faziam leis para eles mesmos e pagavam os políticos para fazer as leis para eles mesmos, para esses grupos, esses grandes empresários. Então, assim, esses políticos não têm alma, cara. Eles não têm coração, eles não têm ética, não têm qualquer escala de valores. Fernando Pimentel quebrou Minas Gerais essa semana e foi pro shopping em São Paulo. Que bom que foi vaiado. Parabéns ao cidadão. É aquele filme, matou um estado e foi pro cinema. É isso. Mataram um país e estão aí. Tem que ir pra cadeia. Não tem outra solução. Espalhem o vídeo. Voltamos na segunda-feira. Clica ali, dá um joinha. Vamos viralizar isso, gente. As pessoas precisam saber. O povo precisa saber. É impossível que um vídeo de comédia dê 1 milhão de acessos, 10 milhões de acessos, e o nosso aqui não chegue a metade disso, não chegue a 10% disso. É um negócio assim fantástico. O país precisa se mobilizar, né? Não é 1 milhão, 2 milhões que vai fazer diferença nas ruas, né? É 10, é 20. Bom, isso fica para um desabafo na próxima. Bom final de semana a todos, muito obrigado pela audiência. Tchau. Imagens que valem 1000 palavrões. É feita num evento de uma revista conhecida como Quanto É. Numa solenidade para premiar o homem do ano, foi eleito o Traíra, e nessa solenidade o imparcial juiz Moro de Curitiba entretém com o último candidato tucano à presidência da República, o Écim, também conhecido como mais chato, entretém uma conversa com muitos sorrisos e gestos assim de aproximação que lembrariam assim longínquamente, vamos dizer, uma bolina. Um juiz que vai julgar o tucano, assim naquele ambiente tão amigável, né? Para dizer pouco. Esses 2 flagrantes são suficientes para convencer o Lula e os advogados do Lula de que o Lula vai ser condenado em Curitiba. Ele não vai preso, provavelmente, porque nem o Moro, nem o Supremo querem correr o risco de acelerar a inevitável e iminente convulsão social. Também não querem correr o risco de apressar aquele fenômeno também inevitável, que é o de fazer a canoa virar. Se a canoa não virar, portanto, o que eles devem vir a fazer é repetir aquela técnica do Shakespeare na peça O Mercador de Veneza, aquilo que ele fez com o Shylock. Tirar um pedaço, arrancar um naco do Lula, uma parte do Lula, sujar a ficha dele, não deixar ele ser candidato à presidência da República. Porque vamos combinar, diria o Paulo Moreira Leite, vamos combinar que isso tudo que está aí, essa desorganização total das instituições, foi para impedir que o Lula se elegesse em 2018. Portanto, a vara do Moro de Curitiba vai condenar o Lula a alguma coisa baseada naqueles argumentos, naquelas provas com tanta convicção apresentadas pelos dalanhóis, não é? Muito convictos naquele inesquecível histórico PowerPoint. Se o amigo navegante está gostando desse vídeo, ele ainda não acabou, pode cumprir aqui o roteiro
que está na base aqui da moldura e se tornar um dos nossos espectadores selecionados. Muito obrigado. Por isso, deve-se imaginar que breve, muito breve, agora no começo de 2017, antes de sair a condenação em Curitiba, o Lula e o PT lancem a candidatura de Lula a presidente da República em 2018. Lula vai percorrer o país, as praças, os anfiteatros, fazer comício, fazer discurso, usar aquela retórica dele que irrita tanto Fernando Henrique quando faz a comparação com a sua própria. O Lula vai fazer uma campanha presidencial para valer e, portanto, obrigar o Moro e a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral! Obrigar o Moro e a Justiça Eleitoral a caçar a candidatura dele. A Justiça brasileira vai impedir o Lula de se candidatar a presidente em 2018. E o mundo se curvará diante do Brasil. O tico-tico tá comendo meu fubá.